Oi, meu nome é Eric e o meu grupo vai falar sobre as três leis de Newton. Foram criadas no século XVII pelo Sir Isaac Newton e elas explicam como um objeto se comporta quando ele está em repouso, em movimento ou sob a ação de outra força. Elas se tratam da lei da inércia, da força e da ação e reação. Calma. Respira. Agora você começa a gravar. Agora você considera. Pra gente falar sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a gente tem que falar um pouquinho da inércia. Então eu vou passar pra Eduarda, que vai explicar sobre a inércia pra gente. Um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bom? Vou falar um pouquinho da inércia. Bom, a inércia é uma propriedade da matéria que se baseia na habilidade de um corpo de se manter em repouso ou em movimento, baseando na sua massa. Então, tudo que possui massa possui inércia. E, obrigatoriamente, tudo que tiver inércia tem que ter massa. A velocidade da inércia sempre vai ser em MRU, movimento retilíneo uniforme, já que a velocidade dele sempre vai ser constante. Agora que a Dudu explicou um pouco sobre a inércia pra gente, eu vou falar sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia se baseia nisso, só que com a adição da força resultante. Pra gente tirar algo, um objeto, um corpo, do estado de inércia, a gente tem que aplicar força sobre ele. Essa força sempre vai ser proporcional ao peso, à massa. Então, quanto mais pesado o objeto for, mais inércia ele tem e mais força vai ser necessário para tirar ele desse estado de inércia. A gente pode calcular a inércia a partir de uma modificação da segunda lei de Newton, que seria essa aqui. Massa é igual a força dividida pela aceleração. A inércia ela sempre vai ser proporcional à força e inversamente proporcional à aceleração. Ou seja, quanto maior a massa, quanto maior a inércia, mais força eu vou ter que exercer sobre aquele corpo para poder modificar ele de estado. Ou seja, se o gira-gira fosse mais pesado, mais força o Kaique ia ter que exercer para tirar ele do repouso e começar a girar ele. E na hora de parar ele, igual, mais força a gente teria que exercer sobre ele para parar. Agora eu vou dar alguns exemplos que a gente tem da inércia. Um deles é quando a gente freia o carro. O carro para, mas o nosso corpo não. A gente ainda assim vai para frente, porque o nosso corpo estava em inércia de movimento. Ele estava numa velocidade constante. Outro exemplo que a gente tem também é quando a gente joga uma bola, quando a gente lança uma bola. Ela vai seguir um movimento retilíneo, mas ela vai cair em algum momento, porque a força da gravidade vai ser exercida sobre ela. E o exemplo que a gente vai ter do parquinho, no gira-gira, a gente vai ter dois, que é um movimento que o Kaique faz quando ele tá empurrando o gira-gira. Ele tá tirando do estado de repouso, a inércia, o gira-gira, empurrando ele. E, mas, e depois, no finalzinho do vídeo, a gente vai ter eu, o Kaique e a Duda parando o gira-gira com a força de atrito, porque a gente vai estar colocando nosso pé no chão. A segunda lei de Newton, ou também conhecida como a lei fundamental da dinâmica, diz que a força exercida sobre o objeto é o motivo principal do seu movimento. Ela é igual a massa vezes aceleração. A fórmula seria força igual a massa vezes aceleração, e quanto maior a força exercida sobre o objeto, ou quanto menor a massa dele, mais fácil seria de empurrar ele. Exemplo, se eu tenho uma cadeira de 10 quilos e eu empurro ela e ela ganha uma velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado, ela tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a força que eu faço sobre ela é igual a 100 newtons. A terceira lei de Newton é conhecida como a lei de ação e reação. Para toda ação, existe uma reação na mesma intensidade e mesma direção, mas em sentido oposto. Ou seja,
Quando o corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce uma força igual e contrária sobre o primeiro. Por exemplo, gira-gira quando a pessoa empurra a barra do brinquedo com as mãos, isso é ação. Ao mesmo tempo, o gira-gira devolve essa força para ela, reação. As duas forças são iguais, mas em sentidos diferentes.